Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra que é viva, poderosa e eficaz. Nós te agradecemos porque o Senhor já tem operado aqui nessa manhã. Nós te agradecemos porque o Senhor já tem transformado vidas, e nós queremos te entregar tudo que nós vamos viver daqui por diante. Nós não queremos um homem aqui falando, mas nós queremos que o Senhor toque os corações através da palavra ministrada aqui. Que o Senhor não deixe nenhuma vida sair por aquela porta da mesma maneira que entrou, e que o teu Espírito Santo seja soberano para fazer o que quiser neste lugar. Senhor, faça com que essa palavra toque pessoas, transforme vidas, restaure lares. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom o tempo todo e tem feito milagres todos os dias de nossas vidas. Amém, amém e amém. O que esse texto me mostrou inicialmente é que, para aproveitar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, até nisso nós precisamos ter uma renovação de mente. Quando Jesus pergunta ao paralítico lá em Betesda se ele quer ser curado, talvez a gente lendo a Bíblia é muito fácil a gente entender que aquele paralítico queria ser curado, mas ele poderia muito bem ter dito que não, porque ele podia estar acostumado com as migalhas que davam a ele. Quantas pessoas, ao verem aquela água se mexendo, iam até o tanque e eram curadas, e aquele homem não conseguia. Mas muitas vezes nós vivemos daquilo que nos sustenta no dia, sem pensar naquilo que pode nos sustentar no amanhã e no depois de amanhã. Quantas pessoas vivem das migalhas do hoje sem pensar no que Deus pode entregar de uma forma muito melhor nos próximos dias? Muitas vezes nós estamos vivendo, recebendo o suficiente para o dia de hoje, mas quando vem a esperança de dias melhores, nós ficamos sem saber o que fazer, ou às vezes com medo de experimentar algo diferente, porque nós estamos acostumados com aquilo que nos satisfaz no momento. O medo de sair da zona de conforto muitas vezes nos faz ficar parados, quando o que Deus quer para nós é que a gente entregue o nosso problema, que a gente entregue a nossa doença, para que Ele possa nos dar algo infinitamente melhor do que nós imaginamos e do que nós pensamos. O paralítico ficou 38 anos no tanque de Betesda, sem talvez conhecer o que o mundo lá fora esperava. Ele já sabia o que aquela região que ele estava tinha, mas ele não sabia que se ele fosse curado, talvez ele enfrentasse dificuldades, ou talvez ele vivesse algo muito melhor do que ele vivia ali. Quando Jesus perguntou se ele queria ser curado, ele não pensou duas vezes. Ele não pensou em sair da zona de conforto e viver algo que ele não sabia o que era. Ele não pensou antes de sair da zona de conforto e entrar numa zona de confronto. O povo do Egito, se a gente for trazer para outro contexto, o povo de Israel que estava no Egito ficou 430 anos sob escravidão. Isso se resume a algumas gerações que viviam sempre o mesmo. Era um ciclo vicioso. Significa que se uma netinha perguntasse para a avó: vó, como foi a tua adolescência? Como foi a tua infância? A avó olhava para a netinha e diria: da mesma forma que a sua, com muitas regras,
cadeiras, trancada com escravidão. Mas o que isso me traz também é que não importa o tempo, não importa o lugar, todo cativeiro tem o seu fim. Todo lugar de escravidão chega ao fim. Mas talvez se naquele momento de sair do Egito, Moisés chegasse para aquele povo e fizesse uma pergunta, fosse democrático ao perguntar: vocês querem sair daqui e passar 40 anos andando no deserto para chegar numa terra que o Senhor prometeu? Eu tenho certeza que a maioria não ia querer. Porque lá, apesar da escravidão, eles tinham comida, eles tinham um lugar para ficar, eles tinham algo que fosse algo que sustentasse eles naquele momento. E aí a gente volta para o que a gente falou lá no começo: viver de migalhas, viver de eu tenho comida, eu tenho onde morar. Nós estamos numa escravidão, mas assim talvez seja melhor do que passar 40 anos no deserto sem saber o que pode acontecer. E aí eu te pergunto: quão disposto você está de sair da sua zona de conforto para enfrentar aquilo que você não conhece debaixo da palavra do Senhor? Eu sinto que nós temos vivido aqui na igreja algo transformador. Estar nas casas das famílias, estar em Connect, estar com pessoas que querem receber a palavra, pessoas sedentas, é sair debaixo de uma zona de conforto, de dentro de uma zona de conforto para ir para uma zona de confronto. Muitas vezes a gente chega e não sabe o que a gente vai esperar, pelos problemas que muita gente tem passado, pelos nossos problemas do dia a dia, mas isso é estar debaixo de uma palavra. E o fruto disso tudo é saber que muitas vidas testemunham a favor de tudo que nós estamos fazendo como igreja do Senhor. E sabe que muitas vezes Deus não responde às orações através de ações diretas, mas através de pessoas. Certo dia Moisés ouviu a voz do Senhor através de uma sarça, e Deus falou a ele que aquele povo de Israel estava clamando por uma libertação. A primeira reação dele foi: logo eu que sou pesado de fala? Mas assim como Moisés, acredito que isso sirva para muitas pessoas. Não importa se você é pesado de fala, não importa se você não sabe cantar, se você não tem o dom da palavra, não importa se você está passando por problemas financeiros, por problemas emocionais, por problemas de saúde, mas o Senhor quer te usar. O Senhor vai te usar independente dos problemas que você enfrenta, porque o Senhor, Ele não olha para a aparência, Ele não olha para o que a gente tem, Ele olha para o nosso coração. Moisés estava disposto a fazer aquilo que o Senhor queria para ele, independente de ser pesado de fala, mas o Senhor usou poderosamente Moisés para colocar fim a um ciclo vicioso de mais de 400 anos. Mas o foco talvez dessa mensagem é que entre a escravidão, entre aquele lugar que eles estavam presos e a terra prometida, existia algo diferente que eles teriam que passar. A mentalidade do povo de Israel era de escravidão. 430 anos, vendo o avô, o pai, eu tendo a expectativa do meu filho, do meu neto viver na escravidão, a mentalidade já estava incrustada dentro da cabeça dessas pessoas. E eu volto a afirmar que para aproveitar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos ter a renovação da mente. A Bíblia fala que para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos ter a renovação da mente. Logo, não dá para sair do Egito, chegar na terra prometida, chegar em Canaã, no outro dia
porque senão eles estariam num lugar diferente, prometido pelo Senhor, mas com uma mentalidade de escravidão. E aí, apesar do ambiente ser diferente, a mentalidade faria eles viverem da mesma forma que eles estavam vivendo há 430 anos. Entre o Egito e Canaã existe um caminho chamado deserto. E é esse o deserto que nos ensina muitas coisas. Em 2019, dezembro, eu estava de volta a Florianópolis depois de morar por 6 meses em Chapecó. E meu filho tinha 1 ano e meio, mais ou menos, quando eu me separei da mãe do meu filho. E para mim, um dia, acordar ouvindo a voz do meu filho pela casa e no outro, estar na casa da minha mãe sem ouvir a voz do meu filho, foi algo que eu jamais vou esquecer. Eu tinha comprado um apartamento, eu tinha comprado um carro, eu tinha feito planos, eu vivia com o meu filho. E simplesmente quando tudo se acaba, tudo vai junto. Foi casa, foi a presença do meu filho, e começou a me bater um desespero que naquele momento eu só via como possibilidade sair, conhecer pessoas novas, praticar alguns atos que não eram os melhores, que não são atos que o Senhor quer para a nossa vida. Mas o que eu tiro de lição disso é que 5 meses depois eu comecei a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, recebendo uma palavra, assistindo aos cultos da nossa igreja, o Senhor me restituindo tudo que tinha sido perdido, mais do que eu tinha, e eu entendi que desde o momento da separação até chegar à igreja foi um deserto, para que eu entendesse que o Senhor queria que eu vivesse sobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e com uma renovação de mentalidade, com uma renovação daquilo que eu sabia que o Senhor queria para mim. Nada é em vão, nenhum tempo é desperdiçado, tudo é aprendizado do Senhor, é processo para chegar ao propósito que Ele tem para mim e para a sua vida. E quando eu volto para a história daquele povo que saiu de Israel, que saiu do Egito e que foi para a Terra Prometida, eu consigo entender que Deus livrou aquele povo do Egito, mas foi o deserto que fez o povo se acostumar e se renovar para chegar em um novo lugar. O deserto é a escola de Deus para chegar na Terra Prometida. É o deserto que te muda de escravo para guerreiro. É o deserto que faz você aprender e agradecer pelo pouco que tem. É no deserto, é na zona de confronto que dói, mas que você cresce e aprende como se sustentar nos próximos dias, nos próximos capítulos. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, se você tem passado por um deserto, se você tem passado por momentos difíceis, mas algo eu quero que você saia daqui nessa manhã bem ciente na sua mente. Você pode estar no deserto, mas as roupas não se desgastam, as sandálias não saem dos pés. Quando você tem fome, Deus envia maná, Deus envia comida. Quando você tem sede, Ele envia água. Tem coluna de fogo no deserto, tem coluna de vento. Deus manda provisão durante todo o tempo. Eu quero te dizer nessa manhã que não está fácil, mas você está ficando mais forte, você está crescendo. Não é sobre o que você está vivendo, é sobre quem está contigo. E eu quero te dizer que você não está
quando Moisés foi falar com o faraó para libertar os escravos, Faraó não aceitou de imediato. Obviamente, depois de ter aquele povo escravo por 430 anos, ele endureceu o coração e não liberou aquele povo. Ele coloca algumas questões e Deus vai enviando algumas situações, algumas pragas, até que Faraó amolece um pouco o coração. E aí Faraó começa a dizer: pode adorar, mas não saia do Egito. Adora, mas não sai daqui. Adora o teu Deus daqui mesmo. Eu quero ter o controle de tudo. E é claro que essa não era a vontade de Deus, mas Deus tinha o controle de tudo. Segundo ponto, Faraó responde: pode ir, mas não vai longe. Se a gente for transformar, vai para a igreja. Pode ir, mas não vai demais. Se eu precisar, eu posso te alcançar e eu te tiro de lá de novo. Terceiro ponto, vá, mas não leva ninguém junto. O diabo diz: você vai para a igreja, mas a tua família não, os teus amigos não. E em quarto, podem ir você e a família, mas deixa aqui os seus bens. Vai, leva a tua família, mas para isso precisa deixar o que tu tem, as coisas boas ficam comigo. E eu quero te dizer que você vai sair do Egito sim. Você vai adorar ao Senhor sim, onde você quiser. Você vai levar todo mundo com você, e tudo que é seu vai junto. Não tem negociação com o Egito, não tem negociação com o inferno. Não vai ficar nada e ninguém para trás. Se você ainda busca a transformação, o toque de Deus sobre alguém da sua família, algum amigo, algum vizinho, em breve esse toque do Senhor chegará. Não vai ficar ninguém para trás, não vai ficar nada para trás. Você é completamente do Senhor. Mas a primeira coisa que Deus manda falar para Faraó é o seguinte: deixe o meu povo ir para celebrar uma festa para mim no deserto. Deixe o meu povo ir para celebrar uma festa para mim no deserto. Quem disse que precisa chegar a Canaã para ter festa? Nos movemos não por coisas terrenas, nós nos movemos pelo que vem do céu. E Deus manda dizer: vai ter festa no deserto sim. No teu processo de deserto, você enxerga a mão de Deus. Você enxerga que Ele tem te entregado provisão. Você enxerga que Ele está segurando a tua mão. E por isso eu te digo, por mais que seja difícil, vai ter festa para celebrar o Senhor durante o deserto que você está vivendo. O Senhor, Ele não te livra do deserto, Ele te livra do deserto. Ele está junto com você. E por você ver a mão forte e poderosa dEle, você pode celebrar, porque Ele está trabalhando, mesmo nos momentos mais silenciosos. E sabe o que é mais incrível? É que durante todo o tempo Deus mostrava que Ele podia fazer, mas Ele não queria que ninguém ficasse parado esperando tudo que viesse dEle. Quantas vezes nós ficamos sentados pensando que você não precisa sair pedindo emprego porque alguém vai bater na sua porta oferecendo? Quantas vezes nós pensamos que as coisas vão acontecer, a gente simplesmente esperando? E eu quero que você entenda que não significa sobre praticar alguma obra para conquistar a graça do Senhor, mas a fé passiva te deixa na zona de conforto. A tua fé tem que ser ativa. Você tem que caminhar na direção que o Senhor tem para você. Eu trago aqui na lembrança algo que eu vivi em 2024, quando meu pastor em Florianópolis, o pastor Lucas Paiva, filho do bispo Flori, ele tem o mesmo dom criativo que eu tenho, e Deus colocou no coração dele algo que era para criar uma agência de marketing voltado a campanhas políticas. E ele falou: Edu, eu vou fazer. Eu não tenho cliente nenhum agora, mas eu vou fazer. Porque
Deus falou para mim. Mas se eu ficar esperando o cliente chegar, talvez as coisas não saiam do papel. Eu vou abrir o CNPJ, eu vou alugar uma sala e eu sei que Deus vai mandar. Ele fez. E isso era em junho. Em julho nós tínhamos mais de 200 clientes. Mas talvez se naquele primeiro momento ele ficasse esperando a promessa que o Senhor tinha para ele, sem ele caminhar na direção certa que o Senhor queria que ele caminhasse, talvez aqueles 200 clientes não chegassem até ele. E não é sobre você praticar uma obra para o Senhor te entregar graça, é porque o Senhor quer que você dê o primeiro passo quando o mar vermelho será aberto por ele. A Bíblia diz: diga ao povo que marche e eu abrirei o mar. Então a fé passiva, ela te deixa numa zona de conforto, mas quando você transforma a tua fé passiva numa fé que vai na direção do que o Senhor tem para você,